Querido ouvinte, você conhece alguém ou na sua família tem alguém que passou por um acidente vascular cerebral? Sofreu algum acidente, ficou com o lado comprometido, com a fala comprometida? Nestas horas a gente vê o quanto é importante o amor da família, não é mesmo? Hoje a doutora Daniele vai falar sobre isso. Vamos ouvir. Boa tarde, ouvintes. Eu estou aqui de novo com vocês, hoje para a gente falar de um tema diferente, a afasia. A afasia é uma doença um pouco diferente daquelas que a gente vinha falando nos outros programas. A afasia é quando uma pessoa que se desenvolveu bem, vinha bem durante sua vida, teve todas as aquisições de linguagem, fala, comportamentos adequada, e em determinado momento começa a perder ou perde essa capacidade de fala, de linguagem, de compreensão da linguagem. Como isso pode acontecer? Isso acontece geralmente quando a pessoa tem um tumor no cérebro ou um acidente vascular cerebral, o AVC ou o derrame, que a gente também chama, ou ainda doenças infecciosas como a meningite, por exemplo, ou ainda demência. Ou seja, tem algumas doenças que acometem o cérebro que podem fazer com que uma pessoa que vinha se desenvolvendo bem tenha a afasia, que é essa perda da capacidade da linguagem. Então, como que isso se dá? A linguagem, ela pode ser perdida de diversas formas. Eu posso perder a capacidade de falar, ou a capacidade de compreender o que os outros dizem, ou a capacidade de escrever, ou eu tenho a capacidade de falar, mas não de expressar o que eu estou pensando, mas sim de repetir a palavra que o outro me disse, ou eu sou capaz de dizer palavras, mas não frases. A gente pode perder a linguagem de diversas formas diferentes. E isso vai implicar na nossa vida de uma maneira bastante significativa. Como? Até a semana passada eu conseguia me comunicar bem com a minha família, eu conseguia ir ao supermercado, pedir coisas, falar com pessoas, trabalhar, ir ao posto, abastecer meu carro, solicitar o quanto eu queria colocar de combustível. De repente eu perco essa capacidade de me comunicar. Fica muito difícil para mim, enquanto pessoa, me comunicar com o mundo, e para as pessoas que antes se comunicavam comigo normalmente também se adaptarem de novo e entenderem que agora essa dificuldade faz com que a nossa vida mude, que eu não consiga mais dizer que eu quero ir ao banheiro, e sim tenha vontades ou sentimentos, expressar o amor, expressar a indignação ou desconforto. Vai ficando muito difícil para mim, para a pessoa fásica, tanto quanto para o familiar. E então essa perda dessa capacidade de linguagem pode trazer muitos sentimentos para a pessoa e para a família. A pessoa pode ficar muito deprimida, triste, com raiva, por causa dessas dificuldades, porque não consegue mais trabalhar direito, não consegue ser independente, e para a família também, porque antes era uma pessoa ativa, que ajudava, que fazia coisas, e que agora eu não consigo me comunicar. Então como que eu vou saber o que ele está pensando? E a gente ainda tem que considerar que muitas vezes, quando existe esses derrames ou um tumor no cérebro, a gente não perde só a capacidade da fala, não fica só afásico. Às vezes perde também os movimentos de uma perna ou de um braço, ou paralisa o rosto. Então, se eu tô com uma paralisia na perna, no braço, não consigo me movimentar sozinho e não consigo pedir ajuda, eu estou numa posição desconfortável, por favor me ajudem a me virar, esse incômodo vai ficando cada vez maior. Então, esse funcionamento familiar muitas vezes precisa da intervenção de um psicólogo que ajude a família a compreender as dificuldades do paciente, ajudá-lo a não cobrar dele coisas, mas a motivar, incentivar para que ele se recupere, a dar conforto a ele, sem excluí-lo da família. Então como ele não consegue falar, então não pergunto mais a opinião dele, faço o que eu bem entendo. E também o tratamento com o psicólogo vai ajudar esse paciente a não se revoltar, a não desanimar, a não desistir, porque o que a gente sabe é que para que o tratamento tenha sucesso, é muito importante que o paciente esteja motivado. O tratamento em si não tem um remédio que cure ou uma cirurgia que vai curar a afasia. O tratamento vai ser com o fonoaudiólogo, que vai estimular esse paciente e vai ensiná-lo a voltar a falar ou a voltar a compreender o que os outros dizem. Então, são vários exercícios durante longos períodos, e se o paciente não estiver motivado, determinado a colaborar nesse tratamento, fica muito difícil que esse tratamento seja eficaz. Ele vai se tornar um tratamento mais longo, mais difícil, mais doloroso para
todo mundo. Então, o que a gente sabe de importante é que o tratamento pode ser um tratamento curto, dependendo do tipo de afasia, dependendo do tipo de lesão que ficou no cérebro, ou pode ser um tratamento longo. E às vezes que vai ter uma recuperação que não vai ser 100%, mesmo com esse tratamento longo. Mas o cérebro é muito plástico, que a gente diz. Ou seja, quando a gente tem um problema em um lugar do cérebro que é responsável por uma função, por exemplo, o lugar do cérebro responsável pela fala. Se a gente estimula bastante o cérebro, treina ele de novo, muitas vezes outra região do cérebro assume o papel daquela região que ficou danificada, que não consegue mais exercer aquela função. Então o importante é a estimulação, o importante é o tratamento com o fonoaudiólogo, e para isso muitas vezes a gente precisa que o paciente e a família colaborem, ajudem. Algumas vezes também, quando o paciente de fato fica incapacitado para o trabalho, o tratamento com o terapeuta ocupacional também vai ser relevante, porque o terapeuta ocupacional vai ajudar o paciente a desenvolver outras habilidades e poder se inserir de novo no trabalho, na sociedade, de uma outra forma, já que aquela forma com que ele fazia antes agora está impossibilitada ou dificultada. É importante que a família não cobre desse paciente excessivamente. Então, quando o paciente está começando a se recuperar, a família não pode falar muitas instruções para ele e querer que ele rapidamente responda tudo. É importante que a família fale pausadamente, instruções curtas, uma opção por vez, dê tempo para que o paciente possa falar da forma dele, da forma que ele consegue, exprimir os seus pensamentos, os seus sentimentos. No início, quando o paciente muitas vezes não está conseguindo dizer absolutamente nada, de repente falar com ele de formas que ele possa responder com sim ou não, mesmo que ele não diga sim ou não em palavras, ele consiga fazer com a cabeça ou com a mão. Se você faz muitas perguntas ao mesmo tempo, ou uma pergunta muito ampla, onde você gostaria de passear hoje? O paciente não vai conseguir te dizer, mas se você disser, você gostaria de ir ao shopping? Ele pode dizer sim ou não. Então é importante que exista a estimulação não só por parte dos profissionais, mas também por parte da família, mas sem uma cobrança excessiva, sem um exagero, sem passar por cima do paciente. Então, de uma forma geral, é sempre importante ter os profissionais adequados, começar o tratamento o quanto antes, assim que sabe-se o diagnóstico, assim que se avalia as possibilidades do paciente, já começar esse tipo de intervenção, e a família colaborar com a intervenção, porque é difícil para o paciente, é difícil para a família, é difícil encarar que algo que era bom, que funcionava, não está mais lá, não funciona mais da forma que funcionava, mas que pode melhorar, ou pode progredir, ou pode se readaptar. Eu não consigo falar por palavras, mas eu consigo escrever, eu consigo fazer gestos, eu posso desenvolver uma linguagem de sinais. A gente pode tentar de outras formas para que eu tenha a minha função na família, na vida, na sociedade, sem precisar ficar encostado como um incapacitado. De forma geral, é sempre bom lembrar, é possível sim melhorar a afasia. Pode ser que 100%, pode ser que mais rápido ou mais demorado, mas é possível melhorar. Isso depende da motivação do paciente, do auxílio da família, de bons profissionais trabalhando junto ao paciente, e que o portador da afasia, ele deve ser estimulado e não excluído, não deixado de lado, porque as habilidades que estão comprometidas, elas podem melhorar, e ele tem outras habilidades que não estão comprometidas, então ele pode colaborar, ajudar, participar com o que ele ainda tem de bom. Bom, gente, é isso. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar, entrar um pouquinho no assunto. De qualquer forma, se surgirem mais dúvidas, se tiverem ouvintes aí pensando, mas eu queria saber mais sobre isso, ou eu tenho um caso na minha família, queria mais ajuda ou mais dicas, entre em contato com a gente, escreva, telefonem, a gente está aqui para ajudar. Eu encontro vocês provavelmente daqui a 15 dias. Um abraço para vocês, uma boa tarde e até lá.